Flamengo mundo do é, futebol. deixa eu ver, o Big Brother do Brasil. Como é que foi jogar no Inter e no Grêmio, cara? Ah, mas se tu perder, meu, tu não sai 2, 3 dias. O único que se confundiu foi O juiz. o juiz. A minha saída do Inter em 2006 foi por causa disso. Falar pouco, treinar e tentar jogar bem. Papo de boleiro, você sabe, aqui a conversa é diferente. E mais ainda com uma carreira com início, vamos dizer, de idade precoce, porque Se no profissional chegou com quanto? 17 anos. E para te inserir E não era comum. Você Não, tinha que jogar bola. Não é claro. igual hoje, com 16, E mais ainda 17 em time anos. grande. Porque em Paraguai tu tem o Cerro e o Olímpia, são os dois times Sim. mais grandes, né? E antigamente os times grandes tinham um elenco com muita experiência, com jogadores que dificilmente se machucavam, que dificilmente nem Não tinha brecha. Né? nada. E em 98 eu faço meu primeiro ano, vamos dizer assim, bom. Libertadores, chegamos à semifinal da Libertadores. Começou a assim, a um zum da seleção, mas era rápido para ir para a seleção. Então eu não botei isso na minha cabeça. Mas Era muito cedo, para assim, não se queimar. o mais importante era ser campeão com o Cerro, como profissional. E isso aconteceu rápido também, sendo capitão do Cerro e sendo campeão com o Cerro, que é o time da família. Sim. Esse foi o primeiro objetivo já rápido. Imagina, 1 ano e meio depois de ser profissional. Teu pai, que foi ex-jogador do lado, ajudava ou prejudicava? Não. Porque o pai cobra demais. Sim. Não devia te dar moleza, mas com certeza Tem também pais te que ensinou atrapalham. muito, mas te ensinou muita coisa. Sim. Deixa eu ver. Eu me lembro na época que eu ia estrear, no jogo que eu ia estrear, ele... a gente sempre lembra isso. Ele trabalhava até as 4:30 da tarde. E a gente, pelo calor que faz no Paraguai, treinava às 5:30, 6 da tarde. O único cara que estava, na época, na arquibancada do estádio do Cerro, era ele. Ele não perdia um treino. Antigamente não tinha esse, não pode entrar, Sim, que é isso, sim, que sim. não tinha. Era livre. Quando eu ia estrear, eu começo no treinamento, eu começo com o time principal, no segundo tempo o Fossati me bota no time reserva de novo. Aí ele vai para casa e fala para minha mãe, acho que eu vou estrear. E tu sabe, quando chegar essa notícia, mexe, né? Mexe com tudo, mãe, pai e tal. E eu fico sabendo só um dia antes, que quando a gente vai fazer a bola parada e toda aquela coisa, aí mais ou menos eu já tenho confirmação de que vou jogar. A primeira vez. A primeira vez, sim. E esse jogo foi em casa, vencemos o jogo. E isso para um menino que começa, vencer o primeiro jogo, estrear bem, tirar aquela mochila da estreia, é importante. Qual foi a conversa com teu pai? Antes e depois do jogo? Era saber, era não em casa só, era pra todo mundo, né? Os amigos, a namorada, e aí, fui bem, não fui bem? E tu sabe que, deixa eu ver, os principais comentários que vêm das pessoas que são importantes para ti, são o que vale a pena, né? Sim. E meu pai sempre, como tu falou, tu me perguntou se meu pai ajudou Cara, meu pai foi sempre uma pessoa bem centrada naquilo que eu fazia, porque não era comentar o jogo a favor ou em contra, era falar o que ele viu. E o que ele te falou antes da estreia? Que faça Que ele já tinha usado a camisa. Sim, que acerte o primeiro passe. O primeiro passe é fundamental. A mesma coisa falou para quando foi meu primeiro jogo clássico contra o Olímpia, pela Libertadores. Acerta o primeiro passe e não faz cagada. Essa foi. Tu sabe, né? Mas é isso. Não faz cagada. Pode fazer, mas não uma cagada lá na frente do gol que possa incomodar ou possa te complicar. E depois do jogo, o que ele falou? Ele se sentiu muito. Ele era de pouco falar. Sim. Uma coisa que não sei se é virtude ou defeito, mas ele era pouco falar. Mas ele tinha tudo por dentro. E quando falava era porque já não se aguentava, né? Minha mãe já é outra coisa. Minha mãe já fala tudo.
E meu pai só me parabenizou. Só me parabenizou. E me falou assim, ó, aquela famosa frase: tu já chegou, agora é se manter. Que é uma frase que não passou nunca de moda, né? Sim, e deve ser o mais louco de tudo, porque apesar, como você disse, teu pai era um cara, vamos dizer assim, mais contido nas Sim. emoções, com certeza chegou pros amigos, pro vizinho, ele Ah, devia não, estar não, sim. voando, mas No não trabalho, falava pra no você, mas trabalho dele, chegou grande, pô, é meu filho, não sei sim, o quê. no trabalho Você deu a dele, tua camisa pra ele, a até primeira? hoje está em casa. Você deu pra ele? Até hoje está em casa. A primeira camisa é tua, pai. A primeira camisa da Libertadores. Da Libertadores. Por que da Libertadores? Porque antigamente era de torneio local, campeonato local era de 1 a 11, né? Sim, E isso variava, não era fixo como que nem hoje, né? sim. Mas a Libertadores era fixo. Então aquela era tua. Ah, exatamente. Mas com a pequena ponto de exceção, essa foi a primeira Libertadores que a Conmebol, naquela época, era 23 jogadores só. E esse torneio foi para 30. E eu era número 28, imagina. Tava quase no fim da lista. Exatamente, porque antigamente éramos moleques lá no último, no final. Sim. E até hoje está essa camisa 28 lá. Até hoje. Com a dedicatória para eles. Que legal. Escuta, como é que é essa rivalidade? Cerro e Olímpia. Aqui no Brasil, você tem muitos times. Depende Existem dos estados. rivalidades regionais. Sim. Mas lá não, é uma rivalidade nacional. Como é que era? Os caras se Lá pegam mesmo? é uma cidade Sim, pequena. Já somos um país pequeno. Uma sim. cidade mais pequena, dividida entre Olímpia e Cerro. Cara, eu estava comentando sempre, eu falo sempre, eu fui treinador da base do Cerro. E quando eu falo e comento as coisas, eles ficam assim, tipo, não acreditando. Na semana dos clássicos, era impossível tu sair, e menos ainda com um cara, um amigo teu que é do outro clube. Impossível. Se tu ganhar o clássico, cara, tu é o máximo da cidade. Agora, se tu perder, meu, tu não sai 2, 3 dias. Era assim. Agora, jogar um clássico passa muita coisa sempre pela cabeça. E muita porrada, né? É que tem muitas frases dentro do futebol, tu sabe melhor que ninguém, que não passam de moda. Tu pode perder para qualquer um, menos contra aquele time. Entendeu? E quem se forma dentro do clube, quem vem da base, tu já começa a Incorpora, escutar. né? Exatamente, cara. Exatamente. Desde os 13, 14 anos, tu começa a escutar a mesma coisa. E quando tu chega no profissional, imagina. Tu te formou no clube, tu é praticamente torcedor do clube, tu tem a possibilidade de jogar para o clube. Tu ganhar, meu, tu tem sente uma alegria imensa. Agora, se tu perder, tu parece que é o pior jogador da vida. E tem a Sul-Americana, Libertadores, é uma competição muito especial, só para quem joga. Hoje já está um pouco mais glamourizada, Globalizado. mais arrumada, mas antigamente era um pega para capar, um Deus nos acuda, com a juizada, Sim. pancada para todo lado. E tem uma coisa histórica no Defensores del Chaco que tem Sim, a ver com a própria identidade do Paraguai. sim, Foi um lugar de luta, de resistência. sim. E o Chaco lá que eles falam é tipo um pântano, né? Sim, Que sim, você tem aquele mato que rala, que sim, machuca. Eu sim, fui estudar essa história quando eu ia sim. fazer jogo lá para aprender, para entender. E ali tinha principalmente você que foi jogador de seleção, ali tem uma coisa de identidade nacional, um negócio que transcendia a bola, né, Sim, cara? sim, sim, porque na nossa época, jogar no Defensores del Chaco era como, não sei, Era vida ou era morte. como jogar no Maracanã, que na época que o Maracanã era o estádio mais importante. Para nós era jogar no estádio Defensores del Chaco. Jogar ali era subir o palco mais importante. E tinha toda essa coisa da história, da Guerra do Quando a Paraguai, toda gente, essa quando a coisa, né? gente, eu com 6 anos eu começava a ir nos jogos. Eu acompanhei as eliminatórias para as Copas de 86. Antigamente não tinha as cadeiras do jeito que tem hoje. Era se pegar ali no alambrado, né, do lado e ver os caras, os feras, os ídolos.
Eu vi o Éder jogar, por exemplo. Estou falando um nome, um brasileiro Brasileiro, que sim. jogou no Cerro, o Robson Retamoso, Tarcísio, colado na arquibancada com 6 anos. E eu, a partir daí, começava, né, a viver essa história. E Defensor del Chaco era o palco das finais. O Olímpia foi campeão nessa época do 90, Libertadores, Supercopa, tudo quanto a Copa tinha, a Olímpia no ano 90 conseguiu vencer. Então era um palco, é um palco para nós, assim, e isso que tentaram em algum momento. Era muito mais que jogo, era identidade nacional, né? Então, para nós, e isso eu levo quando teve a oportunidade de jogar pela seleção, cara, a gente quando jogava eliminatórias era tentar não perder fora de casa, mas em casa ganhar. Mas nós sentíamos essa segurança justamente por aquilo que tu está falando. Nós estávamos jogando em casa. E em casa a gente se sente seguro, confortável com a nossa torcida. Além de que nós tínhamos um timaço, né? E isso ajudava também para que essa fortaleza seja maior. Nós vamos chegar nesse time que teve jogadores históricos, mas o que eu queria pegar com você é justamente você pegou essa fase da Libertadores, que ela não era esse glamour que é Não, hoje. Era mais porrada, era sangue e bomba, né? Libertadores. Era de que era? Era país Por contra que ela país. era isso? Por que ela era tão diferente? Porque hoje tentamos copiar, mas perdemos a essência. Identidade. Perdemos a essência. Antigamente, tu para chegar a um estádio, tu tinha que sair muito tempo antes, porque tu não sabia que hora que ia chegar. E do jeito que ia chegar. Depois tinha a polícia que tentava. Nem falemos dos tipos de campos, né? E para Argentina, tu sabe como que é. Uruguai era pancadaria ou porrada, alguma coisa. Uma briga tinha. Ou ia acontecer alguma coisa na Argentina ou no Uruguai. Se antigamente, tu lembra que era país contra país, dois Sim, times contra dois times. sim, sim. Na Colômbia, é a mesma coisa. O lugar mais tranquilo para jogar era no Brasil, de pancada? Porque aqui nós tínhamos e temos o pensamento de que o campo era maior. E o estilo brasileiro era diferente. Não era de contato, era mais jogado, hoje está até mais equilibrado, mas antigamente era tu pegar um Flamengo, por exemplo, cara, os caras não davam porrada, não. Os caras eram bem levinhos, bam, bum, bam, mas os bonecos eram bons, jogavam bem. Já tu ia no sul, tu sabe que era mais ou menos similar. Mas tu ia na Argentina, tu ia no Uruguai. Sabia que era porrada. Já sabia que ia para apanhar. Mas eu tô com saudade disso, cara. É. Porque te deixa mais, sabe, mais ligado, mais Era outro jogo. com raio, mais tenso. E se não tem tensão, o jogo em si, cara. E a juizada, como era? Antes tinha juiz que te xingava, cara. Mas pipocava mesmo? Sim, também. Tinha também. Na Argentina, tu apita um pênalti lá na Bombonera no último minuto, vai ver. Se o árbitro saía ou não. Eles tinham medo? Sai, vai. Tinham medo? Sim, sim. Antigamente tinha os jogos que eram assignados árbitros que tu já sabia porque era assinado. Escolhiam o cara que já sabia. Sim. Você tinha essa percepção que tinha armação? Sim. Sabia que tinha armação? Deixa eu ver. Armação para um lado ou para o outro, eu não posso te dizer que sim ou Mas não. sabia que não era natural. Era uma casualidade. Casualidade. Tá bom, melhor assim. Porque tinha um árbitro colombiano, por exemplo, que apitou todas as finais do Boca, na época que o Boca ganhou, na época do 2000. Casualidade. Sim, sorteio. Sorteio. Entre aspas, né? Cara, e como é que era essa relação dentro de campo? Os jogadores, quando você estava assim, a jogar na Argentina, no Uruguai, ou quando alguém ia jogar no Paraguai, era intimidatório? Sim. Era, meu irmão, aqui você vai apanhar, aqui você não vai Sim. jogar, você vai tomar porrada, Sim. não tinha tanta câmera. Sim. Sabia Tinha árbitro que te liberava para isso. o cara falava, pode bater? Aham. Sim. Como é que era o cara falava? Por exemplo, tu ia lá jogar, por exemplo, tu pegava uma dupla de saga, sei lá, um Júnior Baiano com não sei quem. Como que o cara não vai te intimidar?
tu conhecia contra quem vai jogar. Tu conhecia. E o árbitro sabia também. E o árbitro falou, ó, se tinha árbitro que ó, tu levou uma porrada. E ele viu que te deram uma porrada. Ele te dá a próxima liberdade. Bate que eu vou te liberar. Falava pra você, Falava, pode devolver? Pode devolver. Pode devolver. Eu vi. Pode devolver. Cara, mudou muito. Mudou muito. Se tu era moleque e tu pintava bem, tu jogava bem e atrapalhava a defesa adversária, qual que é a tua forma de intimidar? Porrada. Porrada. Vai longe daqui. Quem é o cara que mais te bateu? O Júnior Baiano era um deles. O Júnior era... Pô, eu encontrava... E ele é uma figura fora de campo. Então, sim, então, eu sei que te falar. Cara, Júnior, fica longe de mim, só fala oi, não me abraça não. Já aposentado já. Não, vem aí. Cara, ó, teve muitos. O Clebão no Palmeiras. Os caras batiam sem dó. Sim, e o pior é que nem te cumprimentava, cara. Ó, e se podia, passava por cima de ti ainda. Na época, o Gamarra, tu falou, o Gamarra não fazia falta, pô. Não. Não fazia falta. Agora, o Ayala... Batia por os dois. Sim. O pior é que ele ficava assim, ó, tu vai tu ou eu vou eu? Se pegava um centroavante que era grandão, era para o Ayala, deixa ele. O Ayala ia primeiro e o Gamarra ia depois. Do Cerro você foi pra onde? Para Newcastle diretamente. Ano 90, eu viajei dia 5 de janeiro de 2000. E era incomum jogador sul-americano ir pro futebol inglês. Tinha que ser muito bom. Antigamente tinha que passar ou pelo Brasil ou pela Argentina, que eram os dois mercados mais de maior exposição, vamos dizer assim. O Roque Santa Cruz foi o primeiro que saiu do Paraguai. Foi para o Bayern de Munique. Aí depois fui eu. Teve uma geração da seleção paraguaia que fez uma viagem direta. O Paredes foi para o Porto. Então teve uma... E na Inglaterra como foi? Você ficou só no Newcastle ou não? Você rodou, né? Sim, não. Só no Newcastle. Eu fui para Newcastle, fiquei 2 anos e aí depois fui emprestado. Mas quando eu chego no Newcastle, era a Inglaterra que não é hoje. Não é a Premier League. Hoje tu tem treinadores espanhóis, jogadores espanhóis, metodologia diferente. Antigamente era a Inglaterra... Joga a bola para frente e corre. Exatamente. E eu, 19 anos, Fernando, 19 anos, 69 quilos, molhado. Comecei... E os caras batiam lá. Então, eu jogava pela direita, o Norberto Solano, que é o peruano, que já estava aí há um tempo, ele é ídolo lá. E eu tenho que começar a fazer um trabalho. Qual que é o trabalho? De ganhar peso. Ganhar peso. Você ganha peso, muda teu jeito de jogar. Então... você ganha peso para não te quebrar, né? Mas você deixa de jogar o que você jogava. E a minha forma de jogar em Sudamérica era de se aproximar, era de buscar a bola, de ganhar linha do fundo. Lá não, lá é só olhar a segunda bola, tu fica aberto, que tu vai receber e tu só bota na área. E o meu centroavante era Alan Shearer. A única coisa que ele pedia é cruzamento. Tu não cruzava para ele ficava puto. Então mudou a minha forma de jogar. O que você pegou de técnico lá? O Bobby Robson. Sir? Bobby Robson. E outra coisa, o lateral esquerdo era teu. Era homem a homem. Mano a mano. Mano a mano. Se ele fizer um gol, tu era o pior cara do jogo. Então, muita coisa com 19 anos mudou para mim. E olha que eu estava no Paraguai, não tava Espanha, que depois fiz... Não teve uma Não teve transição. Não teve transição. Foi direto. Imagina do Paraguai, que não é nem o Brasil, nem a Argentina, direto para a Inglaterra, aonde frio, o Newcastle é frio. Idioma. Você não falava nada. E o pior ainda é que conduz do lado ao contrário. Sim. Como que eu faço? Como é que você fez? Bom, teve um acidentinho, graças a Deus que não foi bom, não foi grande com o carro, porque me confundi.
Foi pro lado errado. Bem na chegada do St. James Park. Teve que levar toda a minha família, Fernando. Toda a minha irmã, meu cunhado, Cachorro, me- papagaio. todo mundo. Para que eu possa me sentir bem. Para que eu possa me sentir em casa. Porque eu fiquei, os primeiros 6 meses eu fiquei com a minha mãe e meu pai. Mas Precisava demais. sim. E não é por mim, porque eu ficava o dia inteiro lá. Porque eu treinava às 10, a partir das 10 até às 5 da tarde. Porque lembra que eu tinha que ganhar peso, então eu fazia o contraturno. Fazia o extra. Exatamente. E o que acontecia? Ficava minha mãe e meu pai o dia inteiro sem fazer nada. É uma cidade pequena, Eles fria, também não falam o idioma. não falam idioma. Meu pai até que aprendeu, mas eu vi sofrer eles. Então eu falei, ó, vai embora todo mundo. Porque a economia, graças a Deus, permitiu. Permitiu. Ali que você arrumou tua vida financeira? Sim, Começou ali. sim. Porque o Cerro me vendeu por um valor alto e a lei do Paraguai permite que o 20% da transferência vai para o teu. jogador. Exatamente. A Alice falou, minha vida eu arrumei. Sim. Pelo menos econômico. Sim. Como é que era o tal do Sir Bob Charlton? Existe uma mística, que o cara é tudo isso mesmo? É, sim. É diferente. Ele me chamou uma vez quando eu cheguei. Ele me disse assim, ó, temos um problema que o presidente não quer que tu vá para a seleção. Porque antigamente os jogadores da seleção da Sudamérica viajavam todos os meses, sabe? E já tinha o Solano. O Solano ia com a seleção peruana todos os meses. E o presidente ficava puto porque deixava o time Na mão. né? E não paravam os jogos continuavam. Exatamente. Então o presidente falou, ó, vai trazer esse menino, mas ele já vai para a seleção. Eu falei, professor, tu foi treinador da seleção, tu não pode me pedir isso. Não, fica tranquilo. Aí ele foi falar com o presidente e falou, ó, deixa o menino e ele vai para a seleção, não posso tirar isso para ele. E a vantagem que eu tinha, que ele tinha treinado o Barcelona, na época do Ronaldo lá, fenômeno, e ele falava um pouquinho espanhol. Isso ajudou, certamente ajudou um pouquinho. Mas, embora que eu faça as aulas na universidade ao longo da semana para poder aprender o idioma, né? Como era o futebol inglês naquela época, comparado com o de hoje, que é o principal futebol do planeta? Não só pelo dinheiro, pelas condições, pelos jogadores. O jogador, quanto mais forte, melhor. Quanto mais alto, nem falar. O jogo em si era saída de bola, por exemplo. Tinha duas possibilidades. Uma de goleiro direto para o centroavante. E vai brigar. Exatamente. Segunda bola, abre para ti, para um lado, para o outro, cruzamento e vai. Ou a outra era jogar para o zagueiro para lateral e o lateral direto a mesma coisa. E, cara, não tinha jogo. Tinha jogo que tu só ficava olhando a bola passar por cima de ti. Entendeu? E na força era tu não perder. Tu não perder na força. Mas como é que você chegou lá todo magrelo? Não, como é que você se virou? O meu segundo jogo foi o Manchester United. E o James Stam deixou deu uma carimbada. Aí, quando eu estava fazendo a curação, aí o Bobby Robson falou, welcome to England. Bem-vindo à Inglaterra. Já tava uma rasgada assim na canela. Ganhamos 3-0 o jogo. Ah, tudo bem, mas o James Stam era um zagueiro do Manchester United, seleção inglesa. holandesa. Sim, holandesa, forte e respeitado. Mas essa era a minha recepção lá. E a partir daí, uma caneleira bem grande. Que a Sul-América não precisa. Você né? pegou a época dos hooligans lá, não pegou? Depois, deles? Depois, estava na transição. Mas me contaram, eu vi na Eurocopa e tal, o que eles faziam. Mas ele estava na transição. Você pegou o início da Champions, da formação da Champions, não, perdão, da formação da Premier. Sim. Eu devo ter Conseguiu chegado... perceber essa transição? Sim. Devo ter chegado no 6º ano, mais ou menos, dessa troca. Sexto, sétimo ano da Premier League. Estava engatilhando. Sim. Engatinhando. Da Premier League. Na Inglaterra você foi para onde? Bom, na Inglaterra eu fico até ano 2002. Você ficou o quê? Uns 3, 4 anos, né? 2,5. 2 anos e meio.
que acontece? Jogamos eliminatórias de 2002, ali troca o Sérgio Marcarian e vem o Cesare Maldini, que era o pai do Paolo Maldini. Sim. Aí ele me chama e me diz, Diego, tu vai ter que jogar mais. Porque não estava tendo muito jogo do jeito que eu queria e que ele precisava também para ser chamado para a seleção. Estava jogando, às vezes entrava, às vezes jogava no time B, pela minha idade e tal, e não aparecia. Antigamente era só 5 reservas só. Sim. Os 11 mais 5 só. Não tinha esse como tem agora. E quase tinha pouco tempo lá jogando. Aí eu arrumo um clube emprestado do México, que é o Tecos de México, para ter ritmo. Eu vou lá e jogo, pego ritmo para a Copa do Mundo. Fui para a Copa do Mundo. Você jogou a de 2002 e 2006. 2006. Acaba a Copa do Mundo. Alemanha, Japão e Alemanha. Assim, acaba a Copa do Mundo e retorno para a Inglaterra. E nesse período, quando eu retorno, a equipe tinha classificado para a Champions. Já tinha um elenco montado, o grupo montado. E não ia ser a mesma coisa. Não ia ter espaço. E aí aparece o Internacional na parada. Aí aparece o Internacional por causa dos 2 jogos contra o Brasil. Pela seleção. Pela seleção. E como é que foi jogar no Inter e no Grêmio, cara? O futebol gaúcho, mas na época era mais ou menos o que era o inglês que você estava acostumado. Eu conhecia o Inter através de um treinamento que nós fizemos daquele jogo no Olímpico. Eu conheci o Beira-Rio, conheci o Inter, Porto Alegre. Foi a única vez que eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu nem sabia o que tinha acontecido com o Inter em 2002, que quase caíram no último jogo, que se salvaram de cair para a Série B. Sim. Eu nem sabia isso. Eu só sabia que time era o Inter e qual que era a história do Inter. Mas eu não sabia que tinha 5 jogadores só que tinham ficado desse último ano. E o resto era molecada, que não tinha treinador, que estava chegando também, que era o Muricy. E fomos chegando de um lado para o outro. Você estava naquele Inter e Corinthians no Pacaembu, que daquela confusão danada? Já a gente chega lá, mas vai falando do Inter. Tava. Então, eu falo sempre que o projeto do Inter, essa construção de um projeto, quando eu falo de um projeto para qualquer presidente ou diretor, essa construção do Inter foi uma coisa assim muito prática. Imagina tu ter 5 jogadores, vem chegando de tudo quanto que lado. Primeiro ano a gente quase entra na Libertadores depois de 20 anos. Segundo ano, semifinal da Sul-Americana, entramos, Gauchão ganhamos 2003, 2004 e 2005. Isso nem entra na parada já, porque conseguimos tirar a invencibilidade do Grêmio, a hegemonia do Grêmio, na época era forte sobre o Inter, conseguimos tirar. E 2004 novamente semifinal contra o Boca, mas ficamos longe no Brasileiro. Aí, em 2005, começa a contratar. Chegou o Fernandão, chegou Tinga, chegou o Jorge Wagner, um monte de jogadores bons. E em 2005, ganhamos o Gauchão e fizemos esse brasileiro que tu tá falando. E chegamos novamente na semifinal contra o Boca Sul-Americana. Então, foram 3 anos do zero, sem dinheiro, com poucos jogadores, com moleques, com necessidade financeira. O Muricy é um fenômeno também, né? Para mim foi o cara que 99,9% autor principal desse projeto. É lógico que também o Abel fez a sua parte depois, sim, mantendo esse time, agregando coisas. E foi campeão. E foi campeão merecidamente, sim. Você estava naquele jogo Corinthians e Inter no Pacaembu, daquela confusão, foi pênalti, não foi, aquela loucura. Para mim não teve muita confusão, né? O único que se confundiu foi o juiz. O juiz. Porque a minha saída do Inter em 2006 foi por causa disso. Porque ganhamos gauchões. Já estávamos a nível internacional nos posicionando novamente bem. Mas precisamos de uma coisa internacional. E nós sabíamos que esse jogo contra o Corinthians era final para a gente.
Porque nós tínhamos, depois desse jogo, nós tínhamos Brasiliense no Beira-Rio e Curitiba lá em Curitiba. Esse jogo contra a Corinthians era o nosso jogo final. Tanto para eles como para a gente, Sim. né? E o lance, Eu tava lá. tu apita um pênalti. Sim. Eu, sem ser árbitro, apito isso, porque foi tão claro. Então, foi tão claro. E eu estava atrás ainda, porque essa bola foi bem na minha frente, que o Perdigão enfia essa bola para o Tinga. E do jeito que o Fábio Costa sai, cara, como que... Sai rasgando. Imagina, e ele não consegue nem sequer atirar o pé, ele vai e vai. Ele vai de uma. E mais ainda o Tinga que nunca é de se Simular, atirar, né? nem nada. E para completar todo o quadro, ele expulso ainda. E nós ficamos com 10, pior ainda. Quem era o juiz, você lembra? Márcio Rezende. Márcio Rezende de Freitas. Esse gosta de confusão. Então, mas um cara como o Márcio, com a trajetória do Márcio, com um jogo final da sua carreira, entendeu? Agora, se tu me falar que é uma jogada assim, tipo, muito no limite, eu sei lá, mas foi uma jogada Claro. muito E o que clara. ele falava pra vocês? Nada, Ou não falava? nada. Nada. E a gente também não falou nada porque... Vai falar o quê? Vai falar o quê? E depois do jogo? Eu vou pior ainda, eu vou falar o quê? Se ele já estava indo embora, estava de saída. Mas teve bate-boca, O confusão. pior que a gente estava no ônibus na saída do Pacaembu e ele fez uma coletiva ali do lado, bem do lado do ônibus. Que era Nossa, incomum o juiz falar. claro. Mas como ele já estava Foi se tão aposentando, escandaloso o negócio. exatamente, e ele assumiu que é o seu erro. E aí vocês não E olham. Olha o que o cara tá falando. e o presidente nosso estava ouvindo a rádio. O Fernando Carvalho estava Sim. ouvindo a rádio. Mas vai falar o quê? Acabou o jogo. Era só a única esperança era que o Corinthians tropeçasse nas outras rodadas e a gente conseguisse vencer. Você nunca mais encontrou com ele, com o Márcio? Não, Nem em jogo, nem fora? nenhum, nada, Falei, e aí? nada. Me fizeram... Deixa eu ver, quanto tempo passou desse jogo que me fizeram uma vez só essa pergunta? Se voltaria atrás, porque teve um assunto do apito aí Sim, rodando. teve a máfia. O presidente Sim. falando em Foi devolver com para o Edilson Inter. Pereira de Carvalho. e tal. O nosso presidente também em pedir esse título para o Inter, não sei, mas não é o mesmo. Tentaram, mas não tinha como voltar. Não é a mesma coisa. Tu ganhar em campo merecidamente. Não é a mesma Como é coisa. que o cara volta pra casa? Eu não quero. Eu não quero. Porque quando tinha que ser em campo. Em campo. E não foi. E não foi em campo. Não tenho o mesmo gosto. Os jogadores do Corinthians não falavam nada também na hora. Vai falar o quê? Só olhando. É lógico. Ah, mas jogador encosta no outro e fala, pô, eu queria que você tenha o mais intimidade. único que encontrei foi o professor Antônio Lopes, que era o treinador do Corinthians. Sim. E ele falou, eu me lembro que ele falou, não foi pena. Não. Eu falei, professor, tu treinou o Cerro, porra. Tu foi campeão no Cerro, porra, não vai me mentir. Não vai me E mentir. ele deu risada. Aí começou, lógico, o bicho já estava no bolso dele, Sim. entendeu? Mas são coisas que aconteceram piores coisas. Mas infelizmente, Tipo? não, piores coisas assim, como tu falou, antigamente as Copas Libertadores Era na porrada. era na porrada, tinha gol que não foi, impedimento que foi e o Bandeira fez que não leu nada. Tu sabe como Sim, que era antes. Era brabo. Mas esse, Ainda hoje é. mas esse foi tão Foi claro. o pior da tua carreira. Maior gatunagem da tua carreira. Sim. E do Inter você foi pra onde? Para a Argentina, no Newell's Old Boys da Argentina. Que para mim foi uma experiência também gratificante, porque conheci uma cidade, acredito eu, que eu nunca vi uma cidade tão assim apaixonada como Rosário. Joguei clássico ali, e eu estava falando com o pessoal ali que para jogar um clássico, nós concentramos segunda-feira até domingo.
justamente para não sair na cidade, ou pela cidade, andar pela cidade. Então, uma paixão assim nessa cidade que eu nunca vi em outro lugar. Isso que a gente rodou. Você jogou em quantos times? Se não me engano, 10 ou 11 times. Em 18 anos de Acho carreira? que o Louco Abreu me superou. Verdade. Ele me superou. Louco Abreu, Luizão, aqui no Brasil. Tem uns caras que rodaram. Mas eu fui para Argentina um ano. Joguei Libertadores aí. Conheci um novo futebol, porque era totalmente diferente ao que eu estava jogando aqui no Brasil. Diferente em quê? É muito mais físico, muito mais rodado, a preparação é muito mais forte, as pré-temporadas são mais fortes. Mas é engraçado, eles são físicos, mas eles são clássicos também, Sim, técnicos. é o jeito deles. O estádio do Newell's, não importa se tu vem ou tu ganha, tu perde, tu vem bem, tu vem mais ou menos no campeonato, não importa para eles. Tá lotado todo o jogo. É uma coisa, a paixão é uma coisa assim, é pelas cores do clube. Não é pelo resultado, não é pelo momento. Isso tu percebe até hoje. Tu me perguntou como é jogar Grêmio Inter. Grêmio é uma coisa, Inter é outra coisa. A torcida é de um jeito, do Grêmio é outro jeito. Às vezes o momento do jogo muda a torcida. Lá não. Lá não importa nada. É a paixão, é o momento. Se o time está perdendo, mais ainda. Escuta, como você falou, você jogou no Inter, jogou no Grêmio. Você falou que eles são diferentes. Em quê? A torcida do Porque Inter, o Inter da época do Grêmio foi quem o técnico? Mano Menezes. Mano, Graças a Deus, Fernando. você tava naquela Batalha dos Aflitos? Não, né? Não, eu Não. cheguei depois. Depois. Graças a Deus. Eu ia falar com isso agora. Eu começo no Inter em uma ascensão do clube com bons resultados. A mesma coisa do Grêmio. Foi campeão da Série B, daquele jogo do Aflitos. Ganhamos o Gauchão e chegamos na final da Libertadores. Então, foram 2 momentos, graças a Deus, positivos. Mas as formas de viver das torcidas, por exemplo, do Inter, por exemplo, chega um momento que se o time não está indo bem, começa um zum ali na arquibancada. Começa a baixar, né, uma pressão extra, às vezes com baias, outras vezes não tanto, mas se o time está indo bem, também o mar é vermelho, como fala na né? Já o Grêmio, às vezes o rendimento em campo não importa muito, porque a característica da torcida, em geral, faz com que esse, naquele momento olímpico, era duro jogar ali. E às vezes eles são o 12º jogador. Eles são. São comportamentos A diferentes. gente sabia, por exemplo, num caso assim, por exemplo, jogamos contra Fortaleza, contra Bahia, contra, não sei, naquele momento eu jogava Brasiliense, com os times que vinham lá em cima, jogar no Sul, cara, os caras sentiam. Os caras sentiam. Quando eu estava no Flamengo, e o Flamengo ia jogar contra o Grêmio, lá no Olímpico, parecia que os caras iam se preparar diferente, porque lá ia ser diferente o jogo. E o ambiente ia ser diferente. Então, tem essa... Quando eu falo hoje que treinar no Brasil, ou jogar no Brasil, tu tem que conhecer as características dos estados. No Sul é assim, São Paulo é assim, no Rio é assim, lá em cima é assim. Os meus companheiros, quando eu chegava no Sul, da Bahia, da Fortaleza, tinha que treinar 2 períodos, porra. Mas lá é normal. Mas o torcedor, tu pode jogar bem, mal, mais ou menos. Mas a atitude, eles reconhecem rápido. Tem que sujar o calção. Exatamente. E como é que era conviver na cidade? Já que lá ou é ou não é. Lá é binário, você é ou não é, né? Sim. Como é que era? Pouco você passou pelo Inter, sucesso. Tava lá no Grêmio também com sucesso. Quando Sim. o Inter tem sucesso, o Grêmio tá embaixo. Quando Sim. o Grêmio tem sucesso, o Inter tá embaixo. Sim. E você viveu com os dois lados. Como é que era? Esse é o jogo lá. É? Esse é o jogo lá. Se o Inter tá indo mal,
A torcida do Grêmio vibra. Sim. Por mais que seu time também esteja Seja mal. mal. Não é pelo Por sucesso, é exemplo, pela derrota um do final de adversário. semana, os dois perderam, mas esse tá lá embaixo, esse cara tá feliz. E prova, porque para andar na cidade, para conviver, para viver, que você teve dos dois lados. Como é que é isso? Como é que é administrar isso? Quando eu cheguei no Inter, olha, em 2004, o início foi turbulento também. Antigamente tinha o famoso Portão 8, no Beira-Rio. E quando tinha manifestações, era o Portão 8, era o barulho, né? E lidar com essas situações, a melhor coisa é não falar. Não falar. A tua melhor resposta, eu sempre teve esse pensamento de a melhor resposta é o que tu mostra em campo. Por que eu falo isso? Porque isso sim está na minha mão. Isso sim está na minha mão. O que acontece fora não está na minha mão. Se eu falar uma coisa, vai ser usado na minha... Mas quando você tava ali, o torcedor do Inter, que foi teu fã pelo que você Sim. ganhou, aí te vê jogando do outro lado, não te encontrava, Então, como é que é? isso aconteceu quando eu... Você conseguiu o não- respeito e não dos é dois só- ou os caras não, Não, conseguiam ver? Fernando, e não foi só com o torcedor do Inter que ficou chateado por eu ir no Grêmio. A desconfiança também que tinha o torcedor do Grêmio, que você jogou lá. exatamente. Foi mais ou menos que viveu o Roger Machado, que quando foi treinar o Inter, Exatamente. que foi jogador do Grêmio. Eu manteve a mesma postura. A mesma postura. Falar pouco, treinar e tentar jogar bem. E o rendimento em campo era a minha melhor resposta e a minha, vamos dizer assim, apresentação que falava, bom, o cara tá se doando pelo time. O cara tá tentando ajudar o time. Porque quando eu chego no Grêmio, eu chego como quinto volante. Estava Lucas Leiva, Sandro Goiano, estava o Nunes, Edmilson, e eu cheguei em fevereiro. Então tinha 4 na minha frente. O que acontecia? Não tinha vaga no meio. O Patrício foi expulso na primeira final do Gauchão, eu jogo na lateral. Fomos campeões. Quem está na foto? Eu. Jogando lateral. Mano me botava no meio, jogava no meio. Jogava lateral. Ou seja, sempre a minha resposta esteve em campo. E eu falava nada ou quase pouco fora. Na cidade, eles conseguem entender que eu não sou um cara que... Deixa eu ver. Você não assumiu nenhum lado. Eu nunca assumi Você foi até neutro. hoje. Você foi Até neutro. hoje. Até hoje, Fernando. Porque eu respeito muito as instituições, os clubes. Por quê? Eu não posso sair falando hoje que o Grêmio foi o melhor que aconteceu, porque o Inter me abriu a porta quando eu cheguei Sim. no Brasil. E passei bem ali. Eu me di bem aí. Fui feliz aí. E no outro também fui feliz. Como que eu vou falar um é melhor que o outro? Sim, não tem como. Me Eu acho que é aí que você ganhou a galera. Me trataram muito bem. Tanto a imprensa, tanto diretorias, tanto funcionários, tanto companheiros, colegas. E os resultados foram bons. Como que eu vou falar uma coisa dessa? O Flamengo foi teu último time no Brasil? A portuguesa, Portuguesa. sim. Em 2008. Como é que... Pô, você viveu situações... Como é que foi? Era no Flamengo é outro mundo. Flamengo o Rio de é- Janeiro é outro Flamengo mundo no é- futebol. Deixa eu ver. O Big Brother do Brasil, naquela época. Por que eu falo isso? Porque tinha a Flá TV. E a Flá TV mostrava tudo o que acontecia. A Gávea era... Não tem nada a ver com o Ninho do Urubu que é hoje. Sim. A Gávea tinha limitações, né, estrutural. De campo, tudo. É. Mas o Flamengo vendia e vende muito. O que acontece no Flamengo é só tu pegar teu celular que tu já tá sabendo o que tá acontecendo e tu não sabe. E tu é um dos caras que tá envolvido na parada. Só que não sei como que é. E como é que era viver no Rio, cara? Você que é um cara, me parece mais tímido, mais reservado. E ali no Rio de Janeiro, o goleiro é oba-oba, cara. É uma coisa que me custou muito. Por quê? Porque eu sentia, como que tu... Você não entrava na folia, mas tinha que estar na Cara, folia. Deixa eu ver. Eu te pergunto, Fernando. Se tu treinar 2 períodos no Sul, forte, segunda, terça, até quinta,
Aí tu vai para o Rio, tu acorda, tu abre a janela, só praia, só sunga. Pela manhã não treina. Sempre à tarde. Sempre pela tarde. O que tu faz pela manhã? Com tua família, com esse mar lá na frente. Vai pra praia. A tua cabeça como que fica? Relaxado. E em que momento tu te focaliza assim, pô, só se tu perder, se o time perder, o bicho tá pegando, quando o bicho pega lá é forte também. É forte também. Agora, o nosso time ganhou Carioca, estávamos indo bem na Libertadores, mas nunca consegui entrar no ritmo, na pegada que eu estava acostumado a estar. Sabe, no Sul, tu Você não trabalha. entrou na festa. Não, me custou muito. Comecei a entrar na festa quando veio para São Paulo com a Portuguesa. E aí, como é que é a portuguesa? A Portuguesa Você foi... ainda pegou, acho que antes da decadência, né? Você pegou um momento melhor, né? Sim, quando subiu na Série A. Quando subiu na Série A, estávamos em um momento de transição. Caímos Você nesse pegou ano. a parte ruim, então. Sim, caímos nesse ano. Muitos assim, problema financeiro, problema... Administrativo. E uma coisa que ali, por exemplo, teve o contrário. Eu joguei muito, jogava quase sempre, sempre. No Flamengo quase não joguei. No Flamengo tinha um elenco formado. O Joel respeitou esse grupo, que é normal. Eu fui para a Portuguesa, teve minutos, era convocado para a seleção, estava tudo legal. Na parte esportiva está tudo legal. Só que se tu vê o meu currículo, são clubes que tem massa, que tem torcida, que quando tu joga em casa, a tua torcida é forte. E a Portuguesa não tinha torcida. O Canindé vazio. A gente jogava em casa contra qualquer time que vinha, era jogar de visita na tua casa. Então, não era fácil. E para um time que vem da Série B, se tu não entrar forte e somar, se tu não faz uma boa pontuação, no primeiro turno, o retorno vai ser muito mais difícil. Você viveu contrastes, né, cara? Massa, frio, calor, organização, dureza. Acho Esse que te moldou? Acho que os anos foram que me moldou. Os anos, as vivências. Você começou cedo, com 17, você largou com quanto? Com 31 anos. Pode até cedo, cara. Sim, porque em 2006, um jogo contra o Boca Juniors, eu senti um estralo no joelho. E a partir daí comecei a ter dor no joelho. E isso vem de uma cirurgia que eu fiz pós-Copa América 99. Você deve ter assistido ou estado lá no Paraguai, que o Brasil foi campeão. O Brasil ficou em Foz do Iguaçu. Atravessava a ponte para jogar. No Luxemburgo. Exatamente. No Luxemburgo. Cafu foi expulso, nunca tinha sido expulso num jogo da Copa América. Foi a estreia do Ronaldinho e tal. Sim. Ronaldinho Dentuço. Acabado... Dentuço não, Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Acabado essa Copa América, eu estava para ser transferido para Inter de Milão. E quando eu retorno para os treinamentos do céu, eu comecei a sentir um problema do menisco. Acabou operando. Era diferente. Exatamente. E em 2006... Hoje você teria jogado. Em 2006, voltei a sentir no mesmo joelho nesse jogo contra o Boca. Tanto é assim que quando eu vou para Grêmio, no início era 2 anos para ficar. Mas por causa dessa situação do joelho, os médicos ficaram aí em dúvida, que não ia aguentar, que não sei o que e tal. Ficamos para 1 ano. Não teve problema. Se tu pesquisar, quando eu vou lá para Flamengo, o Dr. Junco veta a minha contratação. E fazemos um contrato de risco. Não teve problema algum. O pior é que acabou vindo para a Portuguesa e eu jogo brasileiro contra o Flamengo sem problema. Ou seja, não tem problema. Mas, quando eu vou para Peru, no ano 2011, eu volto para Paraguai em 2010, jogo no Olímpia, que eu também... Você é Olímpia, você jogou todo lá. Você gosta de confusão, né, cara? Sim.
E eu vou para Peru por indicação do professor Sérgio Marcarian, que era nosso treinador da seleção. Sim. Só que o Juan Aurich, o campo oficial, era sintético. E esse campo sintético carimbou meu joelho, aí, para aqui. E aí parei. Você pegou uma época, hoje é comum no futebol brasileiro ter estrangeiros. Sim. E você pegou uma época que não era tão comum. Três. Tinha um jogador, então. Como é que era ser um. Hoje é muito mais tranquilo ser um estrangeiro Sim. no Brasil. Você é estrangeiro onde você, porque você Sim. saiu do Paraguai, México, Europa, Sim. Brasil, enfim, Peru. Sim. Como é que é ser um estrangeiro? Foi ser um estrangeiro naquela época no Brasil? Hoje é um negócio mais comum. No Inter eu era o único estrangeiro. Hum, Antigamente os contratados eram a maioria jogadores estrangeiros, mas eram jogadores de seleção. Maioria. Quando tu chega aqui, tu sempre ou alguém vai para fora. Pode acontecer, ou seja, um paraguaio vai para cá, um brasileiro vai para outro lugar, Sim. enfim. O Yarley foi para a Argentina, por Sim. exemplo. Tu tem que mostrar muito mais daquilo que qualquer um no Brasil, no meu caso, pode fazer. Em todo sentido. Posso ter qualidade? Posso ter qualidade. Capacidade para jogar? Posso ter. Agora, será que todos os brasileiros da época tinham o profissionalismo? Não sei. É um fator que, para mim, na Inglaterra, eu aprendi demais a ser profissional, porque tu sabe, lá a gente não concentra, a gente se cuida, fica em casa, se apresenta para um lanche, vai para a preleção e já joga, e volta para casa, que é pior. Então, eu fui a uma idade de 19 anos que me ajudou muito para poder aprender te isso. moldou. Exatamente. E o fator fundamental que eu acho, depois de muitos anos, hoje, é a polifuncionalidade que eu tinha para com a equipe. Eu queria jogar. Exatamente. E não me importava. Exatamente. E mais ainda no momento que o Inter estava. Em construção, não tinha dinheiro, não tínhamos um elenco para dizer, sai Fernando, entra Gavilán. Não. Se saía Fernando era um problema, porque não tinha um cara ali no banco que era igual que Fernando. Então tu tinha que quebrar o galho. Então esses fatores acho que começaram a me ajudar para poder ganhar espaço. Hoje está mais fácil para o estrangeiro que joga Muito aqui. mais fácil. Muito mais fácil. Muito. Fernando, antigamente os times, os clubes, os times, tinha cada craque Sim. em cada time. Hoje é outro jogo. Eu peguei esse 2013, começaram a chegar todo mundo da Europa de novo. Pô, o Palmeiras tinha o Juninho Paulista, o Vasco tinha o Fluminense, acho que era o lateral esquerdo, que era do Vasco, como que o O Felipe, Felipe, maestro, jogava muito. o Petkovic, Valdívia. Pô, antigamente tinha os caras. Bom, E acho que nós equilibramos isso só em 2005. Só em 2005. Mas já era meu terceiro ano já. já estava brasileirado. Não. Uma coisa que eu não tenho medo de falar, uma coisa que o meu profissionalismo e o respeito para quem era meu treinador, para quem era meu colega, meu companheiro e para os adversários foi importante. Foi importante. Mas eu volto a repetir, tu tinha que fazer mais Do que os outros. do que os outros. E no meu primeiro ano, eu comecei a fazer gol. E quem faz gol, marca a diferença. E marca a diferença, e quando a torcida gosta de ti, que graças a Deus Fica mais fácil, né? aí começa a ganhar espaço, não só no estado, não só na tua cidade, não só para a tua torcida, sino também para país, a né? nível nacional, sim. Você jogou
na melhor seleção do Paraguai Um das dos melhores. últimos tempos? Um das melhores. Acho que, junto com aquela de 2010, que foi a que mais longe chegou, acho que sim. Mas a tua tinha Chilaver, Arce, Arce, Gamarra, Gamarra, vai Ayala, escala, Ayala. Toro Acunha, Enciso, Só, Roque Santa Cruz. só cara que fez carreira em time grande. O que eu valorizo mais, Fernando, desse fato em si, embora ter jogado com eles, mas a vença de ter entrado nesse grupo pós-Copa do Mundo. Imagina uma Copa do Mundo do jeito que foi em 98. E na seguinte etapa dessa seleção, tu já entra. É difícil. Com um grupo montado, com muitos jogadores fora do país, e eu começando. É difícil, é uma benção. Vamos lá, começando lá, Roque Santa Cruz. É um cara que na Europa é extremamente respeitado. Sim. Como é que era essa fera? O mais engraçado é que o Roque e eu fomos convocados na mesma convocação pela primeira vez. Ou seja, ele foi convocado no mesmo jogo e eu no mesmo jogo contra o México pela primeira vez. Ele jogando no Olímpia e eu jogando no Cerro. Os dois amigaços, não só ele comigo, sino famílias. É assim, entrosadíssimas. Né? Porque eu conheço o Roque desde os 15 anos. A gente cresceu junto, sub-17, 19, Jogando contra, 23, depois seleção junto. jogando clássico em contra, enfim. E o que valorizo muito, além da qualidade que ele já tinha e ele foi evoluindo com as transferências que ele teve, com as vivências que ele teve, ele teve muita. Também ele teve dificuldade na Alemanha, era mais ou menos como a Inglaterra, era físico, tinha que ganhar massa, corpo e tal. Sofreu muitas lesões também. Mas ele nunca perdeu a qualidade naquilo que ele sabia fazer, que era descer um pouquinho, cadenciar o jogo, deixar o camisa nova, que naquela época era o Cardoso, que é o goleador histórico da seleção e do Toluca. Mas ele fazia gols importantes também. E tinha uma técnica, como que chama? Um estilo muito sutil para jogar bola. Clássico. Clássico, fino. Que fazia ele diferente. E que faz diferente porque até hoje está jogando. Dessa seleção, um dos caras que marcou muito aqui no Brasil, não só pelo que jogou na Copa de 98, o cara que conseguiu passar uma Copa sem fazer uma falta. O Colorado. Impressionante, é. E depois, como era o filho dele? O Colorado. Porque era todo cheio de pintinha, né? Aqui era cabeção. É, cabeção. E também. Sim, bela jaca. Sei. O Gamarra, como é que era? Porque aqui no Brasil ele era uma figura ao mesmo tempo séria, mas quem eu conhecia, eu tive a oportunidade de trabalhar doce e engraçado. Mas ele parava para dar uma entrevista, ficava tudo travado. Esse cara foi um cara também impressionante, né, cara? Um cara mágico. Ele é um dos caras que me acolheu nesse período da Copa América. Porque o Santa Cruz e eu, graças a Deus, tivemos a felicidade de poder jogar no time titular os 3 jogos. E ele era o capitão, porque o Chilaver não jogou essa Copa América. E ele me acolheu bem, mas em campo era duro. Porque eu tomava também cada dura que vamos dizer, que te marcava. Porque antigamente, hoje tu falar ou xingar para um menino que é teu jogador, cara, ele é capaz de fazer uma denúncia, um BO, cara. Se eu utilizo as palavras que antigamente os caras falavam pra gente, cara, tu fica como um doido, como um louco. E essa geração me acolheu e o Gamarra, além de eu ter uma admiração, porque eu já sabia quem era ele. Porque eu joguei contra ele, Cerro Corinthians, pela Libertadores. Nos treinos, a facilidade com que ele fazia as coisas.
aquelas coisas difíceis para ti, ele fazia tão naturalmente que nem se preocupava. Como é que não fazer falta, cara? Ele nem se preocupava para saber contra quem ia jogar. Tem uma entrevista do Ronaldo Sim, que ele fala assim: tu conheces o zagueiro? Não sei, eu não conheço, mas ele deve me conhecer. Eu, sim. mas era o contrário. O atacante deve me conhecer, mas eu não sei quem, contra quem eu vou jogar. E ele tinha essa paz. Acho que essa paz era autoconfiança e ele sabia que ele era bom. Mas o Gamarra sabia que era bom, mas nunca foi mascarado, nunca foi marrento. Não, não, não. É impressionante. Ele Um era o na dia, eu dele. tenho duas histórias com ele. Um dia, nós ficamos juntos lá em Chicago. Um jogo contra o México, acho. E o atacante do México era Pájaro Hernández. Um antigo atacante com cabelo comprido. Bom, o cara se movimentava e tal. Ficamos no quarto. Estávamos no prévio ao café da tarde. E a gente assistindo o filme e já tava na hora. E ele tava deitado assim, tipo... Tava nem aí com o jogo. Aí eu falei, tu não vai se mexer, não vai se preparar? Que hora que é? Falta 15 para 7, o café antes da saída. Ah, tá, me avisa quando falta 5. Sabe? Ele, tipo, faltando 5 eu vou me levantar, vou dar, já, vou pra... Tava nem aí. E a outra, quando o ar se machuca, o ar se machuca, opera o pubis, Chique. Chique Arce. E quem batia o escanteio era eu na seleção. Porra, com o Arce, os caras fechavam o olho, o Arce sabia onde ia botar a bola. Porque era assim, pô. Batia muito bem, né? Porra, Os cruzamentos dele eram nem passes, não eram falar, nem cruzamentos. falar. Pra quem não viu, vai ver. O Arce e o Gamarra, um ia no meio, um ia no primeiro pau e um ia no meio. E o último era do Cardoso. Beleza. Aí o Gamarra e o Ayala falaram, bota onde o Arce sempre bota. Onde o Arce sempre coloca a bola. Caralho. Batia o escanteio e ia lá no segundo pau. Os caras iam no primeiro, a bola ia no meio. Eles iam no meio, a bola ia no primeiro. Aí levei uma dura, me lembro muito bem, jogou contra a Venezuela, no Paraguai. 0-0, tivemos um escanteio pra caramba, só que ele não acertava aonde eu botava a bola. E eu querendo acertar onde ele ia, né? Tanto assim que eles decidiram, bom, segundo tempo, bota a bola no ponto do pênalti. Bota a bola aí. Alguém vai aí. A única bola que eu acertei no jogo, Fernando, o Gamarra fez o gol e ganhamos 1-0. Mas, qual que é a aprendizagem? E hoje eu falo assim, para meus jogadores, tu sabe quem está do teu lado? Tu conhece o cara? Eles não querem Tu, saber da tu história. fala com ele? Tu sabe o que ele gosta? Tu sabe o jeito dele bater? Tu sabe o jeito dele cabecear? Aonde que ele vai? Cara, você sabe melhor que eu. Uma falta do Arce era quase gol. Sim. Um cruzamento dele. Exatamente. E para mim, Que ele fez no essa Palmeiras. tarefa foi a mais difícil dentro da minha carreira, cara. Para botar a bola onde esses dois caras normalmente iam para cabecear. Ao contrário do Gamarra, que era tranquilo, sossegado, você tinha um vulcão Sim. que era em erupção Sim. constantemente, que era o goleiro Sim. Chilavert. Um cara que marcou muito gol e era um cara extremamente temperamental Sim. dentro de campo. Sim. Como é que era esse monstro? Era um monstro mesmo. Tinha cara de mal, né? Ele era mal. Não. Não, deixa eu ver. Ele me pega também novo, né? É uma pessoa muito vencedora, com a mentalidade de ganhar a qualquer jeito. E isso para quem convive com esse tipo de pessoas, transmite e contagia. Contagia, né? Exatamente.
é lógico que ao longo da carreira, o ser humano, o profissional, comete erros, acerta, mas ele conquistou muita coisa dessa forma, com essa característica, ganhou espaço, respeito em um país onde é duro de ganhar espaço, que é a Argentina, ganhando títulos E fazendo gols. e fazendo gol, quebrando um tabu de goleiro fazendo- fazer gol, bater pênalti, etc. E na seleção, ele se juntou, porque nós temos que saber, e o pessoal tem que saber, que ele é mais velho, é uma geração antes do Gamarra e companhia. Porque o Gamarra e a Arce e todo mundo veio de 92, do pré-olímpico. E o Chilavert vem de antes. Então é mais velho que eles. Então, o Chilavert se junta a essa geração. Aí nós também entramos nessa geração. Então, tudo isso começa a funcionar bem nas eliminatórias quando o Carpegiani é treinador. O Carpegiani acertou o time, ajeitou a forma de jogar, começou a jogar com 3 zagueiros, botar o Arce de ala, e começamos a ganhar. Eu nunca esqueço, eu sempre falo, se tu vê a nossa equipe, o Chilavert, figura de Vélez Sarsfield, ganhou tudo, Libertadores, Mundial, torneio argentino, lá na Argentina. O Arce figura aqui, primeiro no Grêmio, depois no Palmeiras, enfim. O Gamarra, tu já falou, não preciso falar. Ayala, na Argentina também, no River. Ou seja, estamos falando de jogadores que nos seus times eram Reis. reis. E em uma época onde era difícil ser rei. Porque tinha muito cara bom. Exatamente. Então, como que tu não vai te contagiar com esses caras? E o Chilavert, o que ele fazia? Ele programava muitas coisas. Mas eu como companheiro, os auxiliares como parte da delegação, teve coisas que só ele fazia. Tipo, Tanto é assim que, por exemplo, íamos jogar uma Copa Kirin e a empresa que... Copa Quirinha é uma Copa que tem no Japão. Exatamente, e era muito forte. Sim. E tanto é assim que se a empresa não pagava antes do jogo, a gente não jogava. E ele quem... E ele falava, ó, não vai ter jogo. Não vai ter jogo. E os caras, bum, ia, pum. Fomos lá para... Ele era o pai. Sim. E a gente, sinceramente, a gente Era como? andava pelos hotéis assim, tranquilo, ninguém incomodava. Quando ele aparecia, tudo uma avalanche de todo mundo. Mas ele estava acostumado com isso. Cara, tem um episódio... Sim. Eliminatória da seleção brasileira, cara. Vocês jogando Paraguai e Brasil, foi no sul do país, né? Sim, sim. No Olímpico. E eu tô entrevistando, acabou o jogo, eu tô entrevistando o Roberto Carlos. Sim. Aí vem vindo o Chilavert, eu nem lembrava que você tava junto, ele tava do lado. O que aconteceu? Não, aconteceu que... Bom, eu conto, você conta o que aconteceu. Tô entrevistando o Roberto Carlos ao vivo na televisão, lá na Band. Aí vem vindo o Chilavert. O Roberto Carlos estava sem camisa. Sim. Ele ia cumprimentar o Chilavert. Uhum. Ele ameaçou cumprimentar o Chilavert deu uma cusparada na cara do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos só limpou. Eu não acreditei, cara. Sim. E eu tava ao vivo na hora que eu olhei e você tava do lado. Tava do lado dele. Na verdade é que, bom, ao longo do jogo, se você se lembra, o Roberto batia a bola lá de longe e provocar. Exatamente, e outro também fazia seu jogo, enfim. Só que a gente sempre falava assim, tipo, o que acontece em campo fica em campo. Porque o que não entende, por exemplo, o Roberto Carlos sempre chutou muito forte. E você chutar de longe para um goleiro daquele tamanho pode ser entendido dentro da linguagem dos goleiros como um desrespeito. Tá me soando. Tá me provocando. Exatamente. Foi isso, né? Sim, e o Chilavert falava que não ia fazer gol, que não ia fazer. Acabou o jogo, né? Acabou o jogo. O Brasil ganhou, se não me engano. 2-0, ganhou 2-0. Acabou o jogo, a torcida do Paraguai estava na arquibancada superior do Olímpico
É, e tinha muita gente do Paraguai Próximo. exatamente. Então, nós sempre valorizamos o esforço da torcida que acompanha e tal. Então, íamos cumprimentar o pessoal que veio ao Olímpico, que foi para o Olímpico. E aí aparece o Roberto no caminho, né? E no primeiro momento ele ia bater nele. Ele ia bater. A gente Eu ia fala para apanhar não junto, fazer. porque eu tava no... Mas ele fala. Eu ia tomar porrada junto. Mas ele fala que ele fala em Guarani. E a gente fala em Guarani, não faz. Porque não dá pra entender, né? Não, não dá para entender. Ele falou que ia bater quando vocês estavam chegando? Sim. Você lembra que eu tava entrevistando o Roberto Carlos, que ele deu uma Não, cuspida? não lembro de ti, mas Tinha um lembro. repórter, era eu. Exatamente. Foi ao E, vivo, cara. e aí, quando a gente fala não faz, já aconteceu o que aconteceu. E nós continuamos depois Sim, para. ele cuspiu e saiu andando. E nós continuamos para cumprimentar o pessoal. Só isso. Só isso que eu lembro, né? Não, não aconteceu mais nada. O Roberto Carlos falou, eu falei, ficou todo mundo Sim, indignado sim. e tal. E daí depois Pô, mas ele era já. grande, ele cismasse ninguém. Eu, Roberto Carlos, dois anão, assim, tinha apanhado muito. Não. É que, Fernando, naquele jogo, você sabe, era a estreia do Felipão. O Felipão levou para o Olímpico, porque a torcida do Sul Ele era do do Grêmio e e tal. o Felipão gostava de porquilha, né? Trouxeram o árbitro alemão. O árbitro alemão não deu um pênalti pra gente, para Paraguai, enfim. E, logicamente, depois esse assunto entre eles. Essa foi uma coisa que nem sei por que aconteceu. Essa situação pessoal de Roberto bater ele de longe e tal. Não sei. Mas, infelizmente, acabou dessa forma que ficou. Durante o jogo, ele já tá, vocês já perceberam que tinha alguma coisa? Mas uma coisa é perceber que o Roberto batia de longe e o outro retrucava com que tu não vai fazer gol em mim. Mas ninguém ia pensar que Ia ter esse final. ia finalizar dessa forma. Ninguém ia pensar. Agora, se tu olhar os dois lados, são dois cachorros grandes, né? Sim, lógico. Antigamente, na linguagem do futebol, né? Quando a gente se enfrenta dois cachorros Briga de fortes, cachorro grande. briga de cachorro. Exatamente. Até aí, vamos aceitar normal. Agora, do jeito que aconteceu, infelizmente aconteceu. Ele pegou um gancho depois, não jogou os primeiros, acho que o primeiro jogo da Copa, mas até hoje ele não se arrepende disso, pelo que eu ouvi falar dele, né? Mas como companheiro, internamente, eu só tenho palavras. É que eu me lembro, marcou, é lógico, o cara que fez história e tal, você tem que respeitar, mas que isso aí Porque marcou. eu me lembro que eu tenho um detalhe dele, eu nunca esqueci, nunca esqueço. Eu quebrei a mão, eu quebrei o braço, eu no Newcastle. Eu não jogo a última parte da eliminatória para 2002, eu não jogo. E ele me diz, ele me liga um dia, porque ele não é de te ligar. Ele me liga um dia no meu celular, na época aparecia o celular. Te prepara que tu vai para a Copa. E se ele fala é porque alguma coisa tem. E ele não era de falar, era um moleque, pô. Era um menino, era um juvenil dentro dessa seleção. Para ele me ligar, para me falar isso, é porque algo tinha, alguma coisa tinha. Então, o que eu posso te dizer? Eu tenho muita vivência com ele, que era, por exemplo, fazer um jogo lá em Hong Kong, com um Paraguai com um valor X, sem Chilaver, um valor X Sim. com Chilaver. Sim. Não, foi um cara relevante para o futebol. Assim de simples. Assim de simples, para que o pessoal entenda também o que era Sim, a nível mundial. Sim, não, mundial. No Japão, nós íamos no Japão todos os meses. Todos os meses. Por quê? Porque ele era a figura da Puma no Japão. Era um preço, um valor com ele, outro valor sem ele. Dois jogos para a federação era bilionário. Sim. Mas ele sempre, primeiros jogadores. O resto para a federação.
isso, como que eu não vou valorizar meu companheiro Não, sem dúvida. Aquele fato foi um fato que marcou isso lá. Ele tem seu é, valor, seu mérito, não há dúvida. mas ele sabia O tamanho dele, né? o tamanho dele e também fazendo aquilo, o que que ele estava se expondo. Tinha uma câmera, tinha você ali, pô. Sim, Tinha sim, muita sim. testemunha Sim, sim. para Foi isso. pro mundo. Exatamente. E como que eu não vou saber a que estou me expondo? Sim. Você jogou em 10 times, né? Mais ou menos. Por aí. Mal contava. Faltou algum? Um lugar que você quis ir e não pôde jogar? Se, cara, Fernando, se eu poderia trocar o Olímpia e colocar um Corinthians, por exemplo, aí eu Você aceitaria. gostaria de jogar no Corinthians? Sim. Por quê? Porque eu sempre gostei assim, da massa, da torcida, assim, quanto mais desafio maior, melhor. Se tu vê o meu currículo, é praticamente Só time de massa, né? Mas você jogou no Flamengo também de massa aqui, né? No Inter, é, como Grêmio. é, time de massa, de muitos títulos. Você vê, o Romário falou a mesma coisa. O time que faltou queria jogar no Corinthians. Você também. Acho que muita gente, né? É que quem que não quer jogar nesses times? Um dia o Muricy me fala, oh, meu, se tu quer ser treinador, te prepara para treinar time grande ou te prepara para treinar time pequeno. Se tu te prepara para treinar time grande, é uma formação. É um tipo de preparação. Se tu quer time pequeno, te prepara para time pequeno. É a mesma coisa jogador. Eu sempre quis jogar, tá, na seleção. Primeiramente era jogar no Cerro, ser campeão no Cerro, seleção, Copa do Mundo, Europa. E agora a mesma coisa. Agora você é treinador, e aí? Minha carreira começou assim como começou a minha carreira de jogador. Eu comecei com 31 anos, mas Como técnico? sei, Cedo, hein, cara? como treinador do Sub-15. Pô, você parou, não deu nem tempo de Não, esfriar. essa foi a melhor coisa que passou comigo. Porque dizem que jogador de futebol morre É, duas duas vezes. vezes. E Você morreu, mas você não deu tempo de morrer a segunda. essa foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Morreu a primeira, no caso. Sim. E não dar tempo para ficar quieto, para ficar pensando que agora o que eu vou fazer. Falei com meus ex-treinadores, conversei com eles, por onde é que eu começo? Porque muitas vezes tem uma coisa, Fernando. Tu tem um nome e tu não quer baixar de nível. Sim. Então eu vou começar por cima. Ah, na Série V, eu sou fulano. Mas a maioria dos meus treinadores chegamos a um ponto em comum. Começa lá embaixo. Comecei lá embaixo, escolinha, sub-15, auxiliar de sub-16, 17. É Já um fui. exercício de humildade também, né? Até que eu cheguei no sub-20. A partir daí já era. E agora? E aí eu fui para treinar Série V do Paraguai. Série V. Série V do Paraguai é especial, não é tão profissional, mas tu já lida com os O caras. bicho pega. Exatamente. Aí os caras se mexem por dinheiro. Porque, na verdade, ganha pouco. Um jogador de Série O cara B. ainda tem fome. É. Depois já fui para auxiliar de Série A. Auxiliar de um treinador, né? De Série A. Fiz a minha carreira, até que chegou a oportunidade. 2017. Com 37 anos também. Novo, para técnico é novo. E a primeira oportunidade era comandar um time do interior aí, bem na Grande Assunção. Capiatá fica uns 40 minutos de Assunção. Em Taça Libertadores, Copa Libertadores. Pegamos o Táchira, pegamos a Universitário de Peru e chegamos na terceira fase com o Atlético Paranaense do Pablo Autori. Aí ficamos fora, nós empatamos 3-3 na Baixada e eles ganharam 1-0 lá. Essa foi a minha primeira experiência. Dirigi também equipe de Série A no Paraguai, até que eu tive o convite do Pelotas no Sul. Por quê? Porque meu ex-companheiro, o Sangalete, Sim, zagueiro. zagueiro, ele foi como diretor de futebol lá. Me fez o convite. E eu conheço o Sul. E a Série A do Gauchão é tu jogar com o Grêmio, Inter, né? Ipiranga. Exatamente. E conhecendo o estado, bom,
Vamos aproveitar essa oportunidade. E fomos bem. Fomos bem. Ganhamos do Inter depois de 40 anos no Beira-Rio. Eu não sabia isso, por exemplo. Mas se não tinha essa oportunidade, não ia saber. Não ia passar por essa vivência. Aí depois vem a pandemia. Aí para. Aí para tudo. E agora? Não tinha torneio, não tinha categoria de base, não tinha nada. Até que começou só o time principal a jogar. Sim. E também era liberado um segundo grupo de emergência caso aconteça uma contaminação no time que estavam jogando. Então o que acontece? O Arce me convida, o Chiqui Arce me convida, faz o convite para jogar, para treinar o Sub-23, que na teoria era o grupo de emergência. E aí eu faço um trabalho de 2 anos e meio. Aí eu comando o time reserva, do Cerro. Sub-23, aí fomos campeão invictos, daí saiu o Damião Bobadilla, Villa Santi. Que tá no São Paulo. O Villa Santi que está no Grêmio. Fomos campeões Sub-19, fomos para a Copa Libertadores Sub-20, ficamos terceiro, coisa que o Cerro nunca tinha ficado terceiro numa Libertadores Sub-20. O Boca foi campeão, o Independente del Valle foi campeão. Estamos falando de dois clubes que na formação são muito fortes. Até que chegou a oportunidade de poder comandar o time principal do Cerro, né? Dois anos e meio depois. O Arce tinha saído em 2022, acho. Chega o Facundo Saba, um argentino, e aí depois, acabado essa Libertadores do Chile, recebo o convite do time principal. Aí ficamos mais ou menos até outubro. Aí já é outra pegada. O Cerro, tu sabe, a massa popular, cobrança. E essa foi uma vivência muito boa, Fernando. Porque quem se prepara e faz toda essa passagem por todas as etapas... Chega mais forte. Chega mais forte e chega justamente para aquilo que... Pronto. Exatamente. Agora, é uma turbulência forte? É. Mexe com a família? Mexe com a família. Pior ser treinador do que jogador? Eu prefiro ser jogador toda a vida. Toda a vida. Só que acaba. Só a vida. Por quê? Tu ganha, tu não descansa. Tu já tem que pensar no seguinte jogo. Sim. Tu perde, pior ainda. Tu sair na rua, se tu ganha, beleza. Se tu não ganha, até o cara que bota a gasolina te cobra. A filha vai ao colégio, escuta, vê hoje com rede social, vê tudo. E essa também foi uma experiência também. A experiência para meus filhos, para minha esposa. Lidar com essas situações extracampo por causa do trabalho do pai, ou do esposo, do marido. Mas eu particularmente gostei, adorei. E vai continuar nessa? Sim. Você quer treinar aqui no Brasil? Sim. Porque praticamente tua vida como atleta foi mais aqui do que fora, eu me sinto parte desse país. Eu te comentei que meu filho é gaúcho, minha filha é gaúcha. O Brasil é a minha segunda casa, Porto Alegre é a minha segunda casa. Eu conheço os estados, os times, as características, como que é a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Conheço pela experiência e vivência que a gente teve como jogador. Mas eu sei que tenho que queimar gordura para poder atingir esses pontos. E o momento do futebol brasileiro está mais aberto para um técnico estrangeiro. Oh, né? Não tinha, a porta não era aberta. Não, esquece, Fernando. Antigamente não tinha. Antigamente, na minha época, nos 3 anos, não tinha. Nos 3 anos que eu joguei aqui, acho que não lembro ter um estrangeiro aqui. Só sabe quem? O Condor Rojas, no São Paulo. Ah, o goleiro? Ele e o Milton Cruz tocaram no São Paulo. Exatamente. Interinamente. Sim. Era o único e acabou indo bem, eles ficaram um tempo. Exatamente. Eles acabaram indo bem. O Pereira de Leão no Grêmio, um pouquinho. Mas depois nada. Hoje tu vê os treinadores brasileiros estão brigando para ganhar mais espaço. Sim. Porque, infelizmente, tiraram muitos espaços dos grandes treinadores brasileiros que tem. E a mesma coisa acontece no Paraguai também.
Os estrangeiros ocuparam a maioria dos clubes do Paraguai. Eu posso falar que aqui tem grandes treinadores. Eu também acho. Grandes treinadores. E não tem inveja para ninguém esses treinadores. Infelizmente, às vezes, pegam os pepinos mais feios. Pois é assim, vida de treinador também, acho que ela é até mais instável que a do jogador, porque não tem a estabilidade e a segurança do A contrato, nível né? profissional, Sim, sim. sim. Mas de uma maneira geral, assim, é mais difícil ser treinador, pelo tudo que eu converso, do que ser jogador. Mas mesmo assim, os caras não largam o osso. Por quê? Pela paixão que tem. Você ainda mantém isso aceso? Sim. Pela paixão que tem. Porque se tu... Deixa eu ver. Se tu levar uma experiência, ou se tu tem uma vivência negativa, vamos dizer assim, não porque em um clube tu foi ou foi mal ou teve mais resultado, não significa que tu seja fraco, ruim ou o que seja. Aí tu vai, mesmo treinador que não deu certo aqui, vai aqui, é campeão aqui, também não é o melhor do mundo, mas também acho que um treinador é mais de resistência. Você, acho que fez sua independência financeira. Sim, A gente sabe da dificuldade que é. sim. Mas por que é tão difícil largar a bola? Tanto como jogador ou como treinador? É, eu É tentei, adrenalina? O que não, que eu é? tentei, Fernando, quando eu larguei, eu tinha três opções. A mais fácil, geralmente, pelo que eu vejo, ser comentarista. Comentar jogos. Sim. Naquilo que melhor a gente enxerga, obviamente, se preparar, porque falar não é fácil. A gente de futebol, pelos contatos, pelo, sei lá. E a outra é a de treinador. Você nunca pensou em ficar em casa? Não, Sua não mulher quero não ficar em deixa, casa. né? Não quero ficar em Sua casa. mulher não deixa, né? Sofro quando eu fico em casa. Sua mulher te põe pra correr, né? Não, deixa eu ver. Às vezes cria problema. E é melhor olhar os problemas de fora de casa que estando em casa. Mas é muito louco isso, porque realmente é difícil hoje você ver o cara largar nessa adrenalina. Acho que essa adrenalina é complicado. Enquanto tu não, enquanto tu sentes adrenalina, é bom. Agora, o preocupante é quando tu deixa de sentir essa adrenalina. Quem gosta de futebol, dificilmente, como que tu fica em casa assistindo uma novela, por exemplo? Você tá novo, tá o quê? 40 e pouco? 45. Aí tem lenha pra queimar. Por isso que eu te digo, a carreira do treinador é uma carreira de resistência. Melhor treinador tu não é no início da carreira. A maioria é no meio, no final. Pela vivência que tu tá, a bagagem que tu já tem, as porradas que tu já leva, todas as coisas que tu já passou, tu começa a distribuir melhor, a assimilar melhor, a saber descansar melhor no teu dia a dia, a cuidar melhor da tua saúde. Isso com todas as vivências a partir da metade da carreira para o final. Eu também entendo que um treinador, assim como também um jogador, tem uma data de... Tem prazo de validade. Porque também eu particularmente, eu penso assim, não sei o resto. Eu não quero sofrer uma terceira idade e não aproveitar com minha esposa, porque tu sabe, jogador deixa casa, deixa família, Sim. deixa filho, É sábado e domingo, treinador também a mesma coisa. A minha mãe me disse, porra, tu não tem nada a fazer para tu decidir isso. Tu quer a mesma coisa, cara. Não é que eu quero, eu sinto que eu quero. Mas eu não quero viver uma terceira idade com doença, com... Não adianta ter um carro conversível com 65 anos. Não. Você baixou a capota, pega pneumonia, irmão. Você tem que saber a época de viver. Exatamente. Isso é uma coisa... Por enquanto, você ainda tá podendo andar de capota baixada. É uma coisa que não é fácil decidir, Fernando. Sim, eu tenho. Tanto como jogador, como depois como treinador. Porque treinador parece que... Que é o seguinte, o problema é você saber a hora de parar antes que te parem. Correto. Você mais ou menos viveu isso como jogador e tá tendo a possibilidade de ter essa como escolha jogador, como o treinador. joelho me disse, vou até aqui, mas não vou. Não posso mais. E como treinador, você está só começando. Graças a Deus,
Eu tenho alinhado um pensamento na minha cabeça que estou andando dentro desse caminho. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas o importante é andar dentro daquele caminho que a gente imaginou no início, né? Porque o início é o mais difícil. O início. Construir uma coisa, mostrar tuas ideias, transmitir as ideias, superar esses momentos negativos, conviver com as vitórias também, lidar com os caras que hoje ganham muito em pouca idade. Sim, falta de respeito. E outra coisa, cara, A linguagem é diferente. sim, tudo mudou. A linguagem é diferente. Antigamente os caras, o Muricy, meu, vocês conhecem. Sim. Se eu falar com o Muricy hoje, minimamente vou pegar 3 caras que não vão gostar mais de mim. Se hoje eu sou assim, Sim, não vai. tenho que encontrar as palavras corretas. Aprendendo. Exatamente. O jogo continua. Exatamente. E a aprendizagem vai até o final do dia, né? Meu irmão, Um bom prazer, revê-lo. Fernando. Obrigado pelo Papo convite. longo, Gavilã, pra Sim. quem não lembra, vai procurar, vamos jogar a bola. Obrigado, boa sorte nessa nova Obrigado. caminhada, que tenha sucesso. Obrigado, e é o que Fernando. você falou, é tempo. É tempo. Tempo, paciência. Paciência. E É boa silêncio. sorte. E foi muito bom te rever, cara. Obrigado, Fernando, pelo convite e novamente sucesso para ti também. Vamos que vamos. É isso aí, Papo de Boleiro. Você sabe, aqui a conversa é diferente. Até mais.